inovação até você montar aquela fita toda para você poder entregar a fita de presente, para poder entregar uma música de presente, para poder dizer que pensei em você. Isso tudo era o drama para poder fazer isso. E isso já se passou pelo menos mais de uma hora, né? 1h30. E aí o que acontecia? Você pegava lá o seu meio de transporte na época, porque carro era muito caro, você era obrigado a pegar uma bicicleta, ia todo feliz, entregar em 1h50 você terminava toda essa jornada. Então, assim, tudo isso na década de 80, será que mudou alguma coisa? Assim, acho que mudou bastante coisa, né? Quando deu 10 horas hoje, você pensa, cara, pô, lembrei de você. Lembrei da minha esposa, lembrei da Andresa. O que eu faço? Pô, 2 segundos, pego o celular. À medida que eu pego o celular, abro o aplicativo lá. Então, pego o aplicativo de compartilhamento de música lá, tipo Deezer, seleciono, pô, porque eu já lembro da música, então já seleciono a música, vou compartilhar via WhatsApp, vou lá na minha lista de pessoas do WhatsApp, acho, marco ela, beleza, mandei para você. É isso. Então, assim, hoje a gente faz tudo muito mais rápido e a inovação tem acelerado bastante justamente todo esse nosso ciclo de desenvolvimento. E, assim, a inovação está presente nas nossas vidas em todos os sentidos. E é importante a gente saber, assim, como que a gente inova, como que a gente trabalha a inovação, porque cada vez mais, ela, além dela estar presente, a gente vai ter que conviver com ela, seja empreendendo, quando o pessoal fala de empreendedorismo. Qual a diferença entre empreendedorismo, inovação? Então, assim, empreendedorismo a gente pode falar outro dia no outro capítulo, mas, assim, empreendedorismo e inovação estão muito ligados. E saber tratar a inovação e entender como que a gente pode tirar benefício dela é muito importante, e isso vai ser demandado cada vez mais das pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, seja para você ter o seu empreendimento, seja para você trabalhar numa empresa. Inovar é uma questão chave. E por que a gente inova? Por que a gente precisa inovar? Primeira coisa, porque às vezes a gente tem um problema, né? A gente fica com aquela cara lá triste, né? De que está todo precisando resolver um problema. Se você tem um problema para resolver, geralmente, às vezes, você procura, será que tem uma solução? Quem nunca passou por um problema do tipo, poxa, se eu tivesse uma solução aqui, seria tão bom, se eu tivesse um código aqui já pronto, não precisasse programar o chatbot. Às vezes você tem um problema que você imagina, isso daqui resolveria o meu problema. Se você tem esse tipo de pensamento, então às vezes você precisa fazer uma inovação porque não tem nada pronto para poder resolver aquilo que você está querendo resolver, né? Então às vezes você precisa inovar porque o teu problema não tem solução disponível. Um outro caso que acontece é que às vezes você tem uma oportunidade. Então, assim, aparece uma oportunidade na sua vida, você fala, cara, se eu fizer isso daqui, eu consigo resolver um problema, consigo faturar em cima, consigo fazer um monte de coisa, dá para fazer muita coisa com isso daqui. Então, aparece uma oportunidade na nossa vida que às vezes a gente precisa, melhorando alguma coisa que a gente já faz, que a gente já conhece, você tem uma oportunidade de inovar e transformar a sua vida. Ou simplesmente porque algumas vezes você só quer fazer a tradicional dança das mudanças, né? Você só quer mudar. Assim, quando eu estou falando de inovação, não precisa ser nada muito grandioso, né? Às vezes a gente faz inovações pequenas na vida. Eu já vi inovação acontecer aqui em casa, de eu dormir num dia, quando eu acordei no dia seguinte, tinha um monte de cabelo no chão da casa, eu fui ver, a minha filha tinha cortado o cabelo, ela criou um corte inovador que só ela soube fazer. Então, assim, inovação acontece para promover mudança, ela só queria mudar. Às vezes a gente quer mudar no trabalho, mas eu não quero mais fazer isso dessa forma, isso está muito repetitivo, quero fazer isso de uma outra forma. Então, promover mudanças, às vezes, é uma questão chave para a gente poder inovar. Ou, às vezes, você só quer fazer isso pela adrenalina, porque é muito legal, porque depois que você inova uma vez, aí você acha o circuito muito legal e você quer continuar fazendo, tipo Elon Musk. Porque ele falou que, assim, além de empreender, o vício dele é inovação. Ele fala que, cara, eu quero inovar, por isso que ele foi pulando, começou fazendo na indústria de computação, né? Foi para a SpaceX, o negócio dele é inovar. Então, assim, tem gente que gosta de inovar, eu gosto de inovar. Então, assim, você fazer essa trajetória de inovação é bem legal. Então, às vezes, você só faz pela adrenalina porque você acha que aquilo é legal. Então, assim, às vezes a gente inova por conta disso e a nossa vida está muito ligada a essas questões de inovação. Mas, tá bom, a gente está falando do que é inovação. Mas o que é inovação na prática? Você está falando de inovação aí, está comentando. O que é inovação? Inovação é alguma coisa grandiosa? Cara, inovação, na verdade, são pequenas ideias e ela tem duas características que a gente tem que ter em mente quando a gente está falando dessas ideias. Uma é que ela precisa ser implementada. Então, assim, não adianta nada ter uma ideia na minha cabeça, que às vezes a gente chama de invenção, né? Fiz alguma coisa, pensei e não implementei. Então, isso não resolve. E ela precisa produzir algum resultado. E aí, resultado ali na definição desse cara, que é um cara que fez o sistema de gestão da 3M, fez toda a inovação da 3M, ele fala assim, resultados econômicos, porque assim, não precisa ser financeiro, não precisa te dar o retorno em dinheiro, mas ele te traz um benefício justamente de tempo, te traz um benefício acoplado, às vezes, a custo, vai te reduzir um custo, vai melhorar a sua vida. E por incrível que pareça, nós somos bons nisso. Assim, brasileiro é bom de inovação. Vocês estão vendo a fotinha ali do lado, a gente consegue se resolver muito bem, isso está no nosso DNA. Assim, é impressionante, a gente consegue se resolver. Assim, a gente é reconhecido por isso. A gente, assim, se tem uma coisa que a gente é bom, é inovação, por incrível que pareça, e a gente é muito
reconhecido por isso. Vocês acham que não? Nós somos reconhecidos. Inclusive, na indústria do petróleo, tem uma premiação, que é a premiação da OTC, que é como se fosse um Oscar da indústria do petróleo, um Oscar de inovação, que nós já ganhamos algumas vezes recorrentemente. Então, assim, por exemplo, a Petrobras, ela é reconhecida como uma empresa inovadora mundialmente na indústria do petróleo. Dentro do país, nós estamos entre as 5 empresas mais inovadoras, somos premiados, então a gente produz inovação a todo momento, então robôs que vão em lugares que a gente nunca pensou, a gente está falando de supercomputadores que a gente cria para poder criar algoritmos, para poder buscar óleo em lugares que às vezes a gente não imagina onde tenha. Então tem muita inovação em processos, muita coisa que a gente faz, e a gente faz essa inovação em parceria, assim, com universidade, faz parceria com vocês, a gente precisa cada vez mais se conectar para poder fazer essas inovações acontecerem. Então, assim, a gente é bom nisso, e não só na Petrobras, assim, o brasileiro é bom, reforçando. Todo mundo aqui pode fazer inovação, e, assim, empreender e inovar é muito importante. Então, assim, cada um tem esse desafio de inovar, e cada um tem essa coisa no DNA de poder fazer a inovação, mas beleza, legal, você está dizendo que cada um pode inovar, a gente tem isso no nosso DNA, mas existe uma fórmula para inovar? Assim, pô, beleza, você está dizendo que eu faço, mas eu acho que eu nunca inovei e eu não sei se eu fiz inovação. Existe uma fórmula pronta? Cara, infelizmente não tem uma fórmula pronta para poder fazer inovação. Assim, tem algumas, vocês vão fazer, tem gente que faz MBA, tem gente que faz, a pessoa fica numa busca de uma fórmula para poder inovar durante muito tempo, mas assim, não existe uma fórmula pronta, pelo menos que eu conheça. Se tiver, pode até colocar no chat que vai me ajudar, assim, mas assim, a fórmula definitiva é muito difícil você encontrar uma fórmula definitiva para inovar, porque depende muito justamente da situação que você se encontra. Então, assim, talvez não exista uma fórmula para inovar, mas imagina só, se você tivesse justamente assim, se você tivesse a chance de poder pegar, assim, beleza, eu não tenho uma fórmula, mas eu tenho grandes ferramentas que eu posso baixar e posso colocar isso dentro do meu celular, e se eu clicasse neles, como se fossem apps, grandes apps, que se eu clicasse neles, eles iam resolver os meus problemas. Aí eu vou mais além. Imagina além disso. Imagina se você pudesse baixar isso na sua mente, tipo na Matrix, né? Você recebe aquele download de informações que vai te ajudar. Cara, não tem esses apps, mas a gente pode mentalmente pensar nesses apps, e essa é a proposta que está aqui. É justamente a gente conseguir associar isso a alguns apps. Aí você vai falar, pô, mas não tem apps. Eu estava esperando que era para ver apps. Na verdade, assim, são 13 técnicas que vão ajudar a gente durante a nossa trajetória quando a gente quer inovar. Então, eu vou falar para vocês, vou contar para vocês coisas que a gente usou na Petrobras, coisas que você pode usar no seu dia a dia, que vão ajudar vocês quando você precisa sair de uma situação, qualquer situação que você precisa utilizar ferramentas para poder resolver um problema. Seja um problema, pô, às vezes eu estou começando minha graduação e no final vou ter que fazer um projeto de graduação. Isso vai te ajudar de alguma forma. Estou mais avançado, que eu vou continuar minha pós-graduação, isso te ajuda. Vou fazer um projeto, isso vai te ajudar. Então, assim, são algumas 13 técnicas que vão te dar um caminho para a gente poder inovar. Então, beleza, vamos lá, vamos ver um pouco dessas técnicas, a gente vai passando devagarinho, até porque já que você está aqui, né? Então, vamos aproveitar e vamos ver essas técnicas para poder justamente a gente aprofundar nelas. E, assim, todas elas têm um aprofundamento grande. Então, se vocês pegarem cada uma delas, buscar lá no Google, buscar mais informações sobre elas, vocês vão ver que tem muita teoria por trás, e aí vocês podem se aprofundar e podem utilizar elas. Se tiverem dúvida também, no final, deixem meus contatos e a gente pode se falando. Mas são técnicas que são fáceis de usar e de aplicar, que trazem bastante resultado. Primeiro ponto, antes da gente começar qualquer coisa, assim, se a gente está falando de app, está falando de celular, a gente falou disso tudo, primeira coisa, você precisa ligar o celular para poder baixar o app. Assim, você precisa definir, assim, não adianta nada você querer baixar um app com o celular desligado. É como se você estivesse querendo fazer uma grande viagem e você não soubesse para onde ir. Pô, não tenho claro para onde que eu quero ir. Ah, pô, você vai para onde? Ah, não sei. Assim, a chance de você sair de casa e ir até a esquina da sua casa é muito grande. Assim, pode acontecer de passar uma van com um pessoal muito legal, colocar você dentro e você ir parar em Mônaco, assim, mas a chance é muito pequena disso acontecer. Então, o primeiro ponto da viagem é justamente você saber para onde você vai. Definir o problema é uma questão muito chave. E assim, só isso daqui, só esse ponto zero, antes da gente começar qualquer coisa, o ponto zero de definir o problema, assim, isso dá uma palestra de 1 hora. Assim. Então, assim, você ter claro para onde você está querendo ir, porque assim, quando você sabe exatamente qual é o problema que você vai trabalhar, isso te ajuda muito a poupar recursos, te ajuda muito a você ter claro no que o seu produto vai se diferenciar, a sua inovação se diferencia. Então, assim, pô, você tem uma ideia, às vezes, de um algoritmo, pô, mas tem tanto algoritmo igual, exatamente o que o meu algoritmo vai resolver de problema? Pô, quando eu estou fazendo lá o hackathon, o que ele é? Ele é mais rápido? Assim, o que eu estou querendo fazer de diferente? Ah, não, mas eu pensei num produto. Pô, mas, assim, se você pegar, às vezes, um produto que já existe e fazer alguma coisa diferente que
você percebeu, talvez você já crie uma inovação ali e você consiga fazer alguma coisa diferente. Você vai fazer uma inovação e você vai conseguir agregar valor àquele produto que você percebeu. Então, assim, as inovações às vezes surgem justamente de você ter claro qual é o problema que você está querendo resolver. Vocês podem perceber que grandes jornadas de inovação, às vezes, você pode falar, pô, mas teve gente que demorou 5 anos, 10 anos inovando, mas ele tinha claro qual era o problema que ele queria resolver. Então, ter claro qual é o problema, você identificar o problema, ajuda muito nessa trajetória, porque, que nem eu falei, às vezes a trajetória pode ser um pouco longa. Então, assim, às vezes você vai demorar e às vezes você precisa ter persistência, ter resiliência, né, que é a palavra que o pessoal costuma falar, para você poder continuar na sua trajetória até você alcançar aquela inovação. Então, assim, defina bem o problema. Até porque eu não sei se já aconteceu com vocês, mas, por exemplo, depois que eu passei a ver isso, eu passei a perceber mais isso em casa, porque, por exemplo, tem muita gente que é ansiosa. Então, eu sempre tive exemplo, por exemplo, do meu pai. O que acontece? Eu ligo para o meu pai, pô, pai, eu tô com um problema aqui em casa, meu pai aparece na porta 30 segundos depois. E aí eu falo com ele, pô, pai, o problema aqui que eu estava querendo resolver era na bica aqui de casa. Ele falou, pô, se eu soubesse, eu tinha trazido as ferramentas. Então, assim, às vezes você esquece as ferramentas no meio do caminho porque você parte para resolver um problema que às vezes não está nem na sua cabeça. E a gente faz isso, assim, brasileiro é muito assim, às vezes eu também faço isso. O pessoal fala, pô, eu tô com um problema, eu vou te ajudar a resolver. Você não sabe nem qual é o problema, né? Às vezes a gente esquece de perguntar qual é o problema. E isso acontece no nosso trabalho, acontece no nosso dia a dia. A gente, às vezes, parte para especificar soluções sem ter claro qual é o problema que a gente quer resolver. Então, às vezes, vale muito a pena a gente tentar entender qual é o problema, olhar o problema sobre uma outra ótica. Tem ferramentas que ajudam justamente a gente definir o problema, e partindo do problema, a gente consegue justamente melhorar bastante a nossa vida com relação à inovação. E aí, vamos lá. Uma das ferramentas que podem ajudar a gente é justamente o benchmark. A partir do primeiro ponto, assim, definir o que é inovação, assim, beleza, definir mais ou menos qual é o problema que eu quero tratar, provavelmente tem alguma coisa parecida ou alguém está fazendo alguma coisa no mundo. Então, assim, esse é o primeiro passo. Pô, será que alguém já fez isso? Essa é a grande pergunta. Será que tem alguém que está fazendo? Pô, estou fazendo um chatbot. Provavelmente tem código que está disponibilizado, provavelmente tem gente que está trabalhando em paralelo, mas o que diferencia o seu chatbot? Você ter claro essas coisas, ter claro como que você se compara, você saber exatamente o que você está fazendo diferente, isso te ajuda muito na sua jornada. Então, você saber, pô, mas será que já tem isso pronto? Às vezes, se já tem pronto, é muito mais fácil você usar aquilo que já está pronto. É igual no caso da viagem, né? Pô, a gente definiu para onde a gente vai, a primeira coisa que a gente faz é perguntar para quem a gente conhece, né? Pô, você já foi? Você já visitou lá a França? Você já visitou a Europa? Por quais cidades você passou? O que você conhece? Então, fazer benchmark e entender qual é a trajetória, o que vale a pena, o que não vale a pena, você entender o caminho é muito importante, você ter isso claro. Então, benchmarking é uma palavra-chave. O primeiro ponto é você saber exatamente no que o mundo tá fazendo nesse sentido. Às vezes, quando a gente está fazendo lá trabalhos na escola, né, o professor sempre fala, não, dá uma olhada para saber o que está acontecendo de teoria. É justamente nesse sentido, para você saber e entender o que está acontecendo no mundo. Então, assim, provavelmente deve ter alguma coisa parecida que alguém esteja fazendo. Pode ser que alguém esteja desenvolvendo, você pode juntar forças com a pessoa para resolver o seu problema. Então, assim, você entender os caminhos pelo qual você vai passar ajuda muito. É como se você estivesse começando a formar um mapa do que vai ser aquela sua viagem. Então, assim, ninguém sai da viagem, vai para onde? Vou para a França. Para onde da França? Sei lá, França. Vou chegar lá, vou ficar rodando. Não, você vai elencar algumas cidades. Ah, alguém me disse que era muito bom ir por esse caminho, alguém me disse que era muito bom, não vale a pena ir em tal cidade, porque ela é muito pequena, vou perder muito tempo, então uma é muito distante da outra. Então, você começar a formar essa imagem ajuda muito, e o benchmarking é uma ferramenta para isso. Fez isso, fez benchmarking, o que você vai fazer? Você vai trazer a experiência do usuário para dentro do seu problema, né? Assim, você tem que trazer uma visão. Às vezes é você mesmo, e aí você pode pedir ajuda justamente para poder conversar e alguém te ajudar a melhorar aquilo que você estava pensando com relação à solução que você quer dar, mas às vezes são outros usuários. E aí, para isso, você tem ferramentas como Design Thinking, que vai te ajudar justamente a fazer um brainstorming, a você estruturar tudo aquilo que você tem de informação, até você chegar num desenho de solução que te possibilite, de alguma forma, você implementar aquilo que você estava desenhando de inovação. Então, assim, quando você está trabalhando em algum projeto de inovação, alguma coisa, algum produto, ou algum serviço, você traz as pessoas, faz um brainstorm, pô, o que tem aqui de solução? E aí você faz o duplo diamante, que o pessoal costuma chamar lá de Design Thinking, né? Você faz a convergência, a divergência, para poder acontecer a mágica, para você poder gerar um produto ou um V0 de um produto, que é aquilo que você vai começar a trabalhar e a partir dali você vai ter a sua jornada. Então, Design Thinking é uma segunda ferramenta importante para você ter guardado no teu kit.
A partir dali, o que, que acontece? Assim, você já tem uma ideia mais ou menos do que você vai fazer do seu produto. Você precisa saber em que estágio de maturidade que ele está, em que sentido. Pô, isso que eu estou fazendo, já tem coisa pronta? É só realmente eu fazer aquela melhoria? Será que é esse o ponto? Ou não, não tem nada. Então, assim, esses readiness level que estão aí, que são níveis de prontidão, tem vários desses. Então, tem TRL, que é o nível de prontidão da tecnologia que foi desenvolvido pela NASA. Então, isso quem desenvolveu foi a NASA, que te permite dizer, poxa, essa tecnologia, ela ainda assim está muito no início. Tem tecnologia que o pessoal já está fazendo testes nas universidades. Tem tecnologia como se fosse o ciclo da vacina, né? Pô, o pessoal ainda está estudando. Tem coisa que o pessoal já está fazendo teste. Tem coisa que você já pode usar. Então, assim, essa é mais ou menos a ideia dessas escalas de maturidade. E elas te dizem isso com relação à tecnologia e podem te dizer isso com relação a quem vai usar o que você está fazendo, o seu produto ou o seu serviço. Então, assim, às vezes se você está pensando justamente, eu vou empreender, eu vou pegar o que eu estou pensando de inovação e vou criar uma startup, eu vou fazer alguma coisa diferente. Então, esses níveis de prontidão vão te ajudar a dizer em que momento você tem que engajar o seu cliente, em que momento você precisa trazer ele para poder validar. Então, assim, tem várias técnicas que vão surgir daí, inclusive de você trazer a programação, quem programa, você traz o pessoal para tomar a decisão junto com você quando você está programando. Várias coisas vão nascer a partir justamente de você incorporar a visão do seu cliente, que é muito importante, a experiência do usuário, né, user experience, que o pessoal costuma chamar, justamente incorporar isso na sua trajetória. Então, isso é muito importante. Então, guardem essa outra ferramenta com vocês, porque isso vai ser legal para vocês terem durante a jornada. A partir do momento que você determinou isso, isso está numa maturidade tal, já posso começar a pensar justamente isso, está num nível que eu já posso pensar em mercado, já posso pensar em começar a vender isso ou não, eu ainda preciso fazer alguns testes, você precisa ter um modelo de negócios, e o modelo de negócios te ajuda no seguinte sentido, porque para poder fazer aquilo, trazer essa sua ideia para o mundo concreto, para o mundo real, envolve recursos. Envolve recursos porque você vai ter que envolver, muitas vezes vai ter que envolver fornecedores, você vai ter que envolver dinheiro, porque você vai ter que gastar dinheiro para poder fazer aquilo virar aquela coisa concreta, você vai ter que trazer pessoas que vão te ajudar, você não tem todos os especialistas. Então, você desenhar esse caminho crítico, você ter um modelo, um desenho no Canvas, esse Business Model Canvas, te ajuda a clarear como que você vai fazer isso. Isso é muito usado pelo pessoal com empreendedorismo. Então, assim, o pessoal usa bastante ter em mente que inovar demanda recursos. E o principal recurso que está envolvido é tempo, que às vezes a gente consome sem perceber, assim, porque a gente está no meio dele no nosso dia a dia, né? Mas ele é um recurso muito caro, assim, o tempo a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, você dimensionar tudo isso, o Business Model Canvas, ele vai te dar justamente uma visão do teu modelo de negócio, da tua inovação, ela saindo da sua ideia, quem precisa se envolver, até você chegar no mercado, quais são as variáveis-chave para você poder fazer a captura de valor, quais são os benefícios que você precisa capturar, quais são as variáveis que você precisa mexer para poder fazer com que esses benefícios aconteçam, quem são os fornecedores chaves, quem são as pessoas que estão envolvidas nesse seu processo. Então, você desenhou tudo, o que a gente está falando? A gente pensou na inovação do usuário para dentro, a gente viu se ela está mais madura ou menos madura, que a gente precisa envolver esse usuário e a gente precisa ter um modelo de negócio acoplado a essa inovação. Além disso, o que acontece? Você vai precisar dar um primeiro passo concreto. E aí você precisa ter uma experiência de execução, assim, ter uma estratégia de execução. O que é uma estratégia de execução? É como que você vai partir para resolver aquele problema. E tem algumas estratégias. Essa que o pessoal chama de Big Rocks First. O que é isso? É você resolver os grandes problemas primeiro. Outra coisa que o pessoal faz, aí o pessoal da Google usa muito, que é justamente você fazer a coisa mais difícil primeiro, que é aquela segunda que está ali. O que é fazer a coisa mais difícil? Às vezes você pensa tudo aquilo que você precisa fazer, pensou lá no Canvas, pensou mais ou menos o que você precisava fazer para resolver o problema, você olha o que é o mais difícil e você tenta resolver. Se você não resolver aquilo, provavelmente você não vai conseguir colocar sua inovação no mercado, você não vai conseguir colocar o seu produto, o seu serviço, aquilo que você pensou, você não vai conseguir colocar para o pessoal usar. Então, assim, tem algumas estratégias de execução, de você dar o primeiro passo, que vão te ajudar a você ir no caminho mais concreto. E é importante você ter isso e você perseguir isso. Não, vou nos grandes problemas primeiro. Você pode ser flexível com relação ao que está acontecendo, mas ter uma estratégia vai te ajudar, porque às vezes você começar pelos grandes problemas vai te poupar o quê? Tempo, ou vai te poupar recurso,
Às vezes, justamente você ter uma estratégia de resolver a coisa mais difícil primeiro vai te poupar tempo. Então, assim, dependendo de onde você, de qual estágio que você está da maturidade da tecnologia, ou qual estágio que você está da disponibilidade de recursos, você pode ter uma estratégia diferente. Dividir, conquistar, vou dividir com alguns parceiros que eu vou chamar, alguns colegas meus, vou dividir entre todo mundo que está na minha startup. Então, é importante justamente você priorizar as ações que você tem para executar e você dividir elas e você ter elas, quais são claramente essas ações para você poder avançar. Porque à medida que você tem elas bem desenhadas, o próximo passo é justamente você colocar elas no tempo. Como eu falei, o tempo é um recurso que, assim, que é um recurso muito importante, que é um recurso que muitas vezes, o que acontece? Ele passa sem perceber, e às vezes, principalmente que é muito técnico, gosta muito da área técnica, você fica perdido naquele trabalho ali técnico durante muito tempo, e aí quando chega no final, pô, mudou já a tecnologia, mudou todo o contexto social, e aquilo que você estava fazendo talvez não seja mais útil. O que a gente precisa ter claro, assim, que a inovação não depende só da parte técnica, ela depende de várias outras coisas, depende do que está acontecendo na sociedade, depende do que está acontecendo no mercado. Então tem vários vetores, né, várias coisas que vão influenciar a inovação. Então, assim, você ter, claro, colocar isso no tempo, então tem uma ferramenta que se chama Roadmap. O que é o Roadmap? É você pegar aqueles marcos, grandes marcos que você tem, que você acha que você precisa cumprir, e você colocar eles no tempo. Então, assim, aqui alguns marcos podem ser dados lá pela régua que eu chamei do TRL. Então, assim, vou pegar essa tecnologia, vou fazer um teste dela, então para cá vou trazer o usuário. Depois desse teste da tecnologia, eu vou pegar e vou fazer um teste maior, ampliando o conceito do que eu estou fazendo, o escopo, vou incorporar ela em determinado software, e depois vou pegar esse software e vou colocar ele embarcado, por exemplo, estou querendo criar um IoT. E aí esse é o caminho que você tem que traçar. Então, você ter claro quais são essas etapas, isso ajuda muito. Isso, às vezes, é muito claro no desenvolvimento de uma tecnologia, eu tenho que dar esses passos. Vai depender muito justamente de quão claro você tem o problema que você desenhou lá na frente, mas, às vezes, isso pode não ser tão claro. Então, prepare-se justamente para você desenhar esses passos. Esses passos podem mudar durante o caminho, mas, assim, você ter claro quanto tempo você vai levar, assim, a sua expectativa de tempo, te ajuda justamente a fazer alguns movimentos que o pessoal está acostumado a falar de, pô, preciso pivotar, que é mudar a sua estratégia, né? Então, assim, você às vezes ajuda você a pivotar, mudar a ideia, ir por outro caminho, buscar outra alternativa. Então, tenha um roadmap para, no longo prazo, assim, você saber para onde você está indo. Você nunca esquecer qual é o problema que você está querendo resolver e onde você está querendo chegar. Então, esse, na verdade, é o grande consolidado de todo o mapa do que a gente está fazendo, que é quase metade da nossa trajetória aqui dos nossos Killer Apps. Então, assim, aqui a gente consolidou quase que todo o nosso planejamento e tudo aquilo que a gente fez, que a gente precisa fazer para poder ter um bom desenho de uma boa solução para a gente poder implantar. Mas e aí? Aí, beleza, a gente chegou no grande mapa. Aí a gente começa a implantação e a gente pode começar justamente fazendo um MVP. O que é um MVP? É justamente a ideia de que você não precisa ir direto para o produto final. Dependendo do problema que você tem, você pode entregar soluções parciais que já vão trazer resultado para aquela pessoa que está esperando, ou vai dar resultado para aquilo que você está querendo resolver. Lembra que eu falei lá, pô, estava com problema de vazamento. Não necessariamente eu preciso colocar um cano para resolver o problema de vazamento. Eu posso fechar o registro, já resolveu, já não está vazando. Agora beleza, eu preciso pensar numa outra alternativa. Então você pensar em soluções rápidas e soluções que permitam você justamente já agregar algum valor é muito importante. Então, assim, no caso da viagem, pô, eu estou planejando a minha viagem lá. Pô, você entra lá no Google, no Google lá, Street View, e você consegue saber exatamente mais ou menos por onde você vai passar, pô, vale a pena, não vale a pena. Então, você fazer testes de protótipos da tecnologia te ajudam a agregar mais informação, permitem você tomar melhores decisões e, às vezes, permite justamente você já fazer algumas entregas para aquela pessoa que está dependendo da tecnologia ou para o mercado. Então, assim, essa estratégia de evolução, o pessoal utiliza muito na indústria de software. Então, por exemplo, o Windows, quando foi lançado, era um produto. Hoje é um produto completamente diferente. Então, você vai lançando releases, né? Vai lançando versões de software. Você vai lançando versões daquilo que você está fazendo. É justamente o problema da mobilidade aí que está no quadrinho. Então, às vezes, você tem um problema que você está querendo ir de um lugar para o outro, não necessariamente você precisa de um carro. De repente, se eu te dar um skate, você consegue ir agora. Mas como você vai ter que fazer esse movimento, pô, eu vou para a universidade, eu estou querendo ir para a universidade todo dia. Então beleza, eu não tenho aqui agora o carro, mas eu vou produzir para você uma bicicleta, depois eu te dou uma moto e no final eu chego no carro. Isso vai te ajudar a você se deslocar. Porque o problema não é ter o carro. O meu problema é justamente o quê? Fazer com que você se desloque de um lugar para o outro. E por isso é importante ter claro qual é o problema para ajudar a sua estratégia de fornecer uma solução
para aquele problema de forma que ela seja evolutiva e não demore tanto. Porque às vezes você desenvolver uma potencial solução para aquele problema, que seja a solução final, ela demora tanto que acontece aquilo que eu falei, você passa a ficar defasado e aquela solução que quando você entrega, ela já não vale de mais nada. E isso acontece muito, assim. Acontece em todas as áreas. Assim, todas as áreas, assim, acontece inclusive no direito, assim, o pessoal começa a pensar numa lei em determinado, eu estava até lendo hoje, o pessoal pensou numa lei, no Código Civil, ele começou a ser produzido em 1975, saiu em 2002, e ele já saiu defasado já. Então, assim, isso acontece inclusive com lei. Então, assim, a gente conseguir ter estratégias evolutivas é muito importante justamente para a gente se manter sempre atualizado e ter os produtos disponibilizados e a gente acompanhar a dinâmica do mercado e a dinâmica daquilo que a gente está do problema que a gente está querendo resolver, porque pode ser que o problema mude. Em determinado momento, que nem eu falei da questão do vazamento, pode ser que a gente não tenha mais cano daqui a uns 5 anos. Então, assim, tudo pode mudar. Então, é importante justamente a gente estar acompanhando toda essa dinâmica. Então, esse é o MVP. Guarda essa ferramenta justamente de vocês poderem fazer experimentações rápidas e poder aprender mais rápido. Dado isso, assim, à medida que você vai construindo, você já está construindo a sua solução, é importante você ter um pensamento que a gente chama de pensamento enxuto, que é o Lean Thinking. O que é o pensamento enxuto? Ele nasce lá na manufatura, lá na década de 60, né, com o sistema Toyota de produção. Então, assim, é uma coisa, assim, nasce nas técnicas japonesas, que é justamente uma filosofia de você fazer tudo aquilo que você precisa fazer com o mínimo de desperdício. Então, vocês vão ouvir falar de Six Sigma, Kaizen. Então, assim, essas coisas relacionadas justamente a você ter um mínimo de desperdício, daqui é que vão nascer os métodos ágeis, vão nascer muitas coisas desse tipo de pensamento, de você conseguir agilizar e conseguir fazer com o mínimo recurso possível. Então, nasce desse pensamento de você ter disciplina de evitar desperdício. Então, assim, evitar desperdício é uma questão muito chave e tem áreas que se especializam em estudar isso, né? Engenheiro de produção, por exemplo, é uma área que o cara se especializa vários anos em ter pensamento enxuto. Então, corresponde a você manter justamente o foco no que é importante. Porque muitas vezes, às vezes isso demanda meses, assim, demanda semanas, meses, anos. Às vezes vão acontecendo coisas no meio do caminho que te causam distração. Então, assim, é igual na viagem. Às vezes vão aparecer coisas legais na viagem que, pô, vão mudar o seu roteiro de viagem e você precisa olhar para aquilo e falar, não, pô, eu tracei mais ou menos esse roteiro. Se eu for para outro lado, ou eu vou ter que mudar para onde eu estou indo, porque eu estou ficando muito distante de onde eu queria chegar, ou eu vou ter que, justamente a partir desse ponto, retornar para o plano original. Então, assim, você ter essa disciplina e ter esse pensamento acompanhando você a todo momento te ajuda justamente na hora de você tomar as melhores decisões com relação àquilo que você está fazendo de inovação. À medida que você vai andando, você precisa também saber se você está, que nem eu falei, assim, se você está aderente ao seu planejamento inicial ou não, e saber se você está indo na direção correta, como se fosse uma bússola, né? Se você está indo na direção correta ou se você precisa mudar tudo. E para isso você precisa ter indicadores. E assim, indicadores são chave, indicadores de inovação, indicadores de performance, saber se você está acelerando mais, está acelerando menos, e tem vários indicadores que ajudam você. A gente só precisa de um indicador. Estou indo na direção correta, estou cumprindo os passos, assim, o tempo está adequado, pô, eu combinei de fazer isso daqui em 3 meses, fazer uma pesquisa de 3 meses, pesquisa de mercado, conseguir cumprir? Pô, não, já levei 6 meses, então você já estourou o tempo, qual a consequência que isso tem? Então, assim, você ter isso, você monitorar o tempo que você está gastando para fazer as coisas, ter essa disciplina, e assim, você monitorar os indicadores chaves, pô, estou capturando valor, não estou, qual a percepção do meu cliente, qual a percepção das pessoas com relação ao que eu estou fazendo. Às vezes a gente esquece muito isso, né? Então, assim, as empresas, quando esses apps que eu estou falando aqui, as empresas foram se deparando com eles durante o tempo, né? Então, assim, pô, as empresas passaram a fazer pesquisas de mercado, passaram a utilizar MVPs. Então, assim, muitas empresas foram percebendo, falaram, cara, o meu cliente é importante, preciso saber o que ele está pensando. Então, assim, você ter a percepção do cliente, medir esse tipo de percepção, pô, tô indo na direção correta, tá agregando valor. Então, assim, isso te ajuda a repriorizar para onde você está indo, te ajuda a pensar novas estratégias, inclusive você pensar novas inovações a partir disso. Então, assim, você ter os indicadores de performance te ajuda justamente na direção do que você está querendo ir e vai te ajudar a ter novas ideias, vai te ajudar justamente a ter o benefício quando você mede. Assim, te ajuda justamente, te traz o benefício de saber
se você está indo na direção correta ou não. Então, assim, meçam sempre, sempre que possível. Às vezes é difícil você pensar numa medida, assim, às vezes a medida ela é muito, é difícil, mas como é que eu vou medir isso daqui? Mas tentem pensar no indicador, porque isso vai ajudar vocês justamente a saber, fui na direção correta ou não fui. Isso vai ajudar bastante vocês. Então, assim, ter um indicador de performance é bem legal. E aí a gente vai quase que para o último app importante para a gente poder rodar, que é lições aprendidas. À medida que você passou isso tudo, você fez os indicadores, e aí você teve um primeiro MVP, um primeiro release lá do seu produto, o que é importante? Você aprender com seus erros. Inclusive, hoje tem muita gente interessada, inclusive, na academia, nas universidades, o pessoal estudando erro, assim, estudando erro, justamente como é que você aprende com erro, desenvolvimento de software, como é que você aprende justamente errando, porque tem muita informação no erro. Tem informação justamente, por onde que eu não devo ir, por onde que eu não devo passar, o que eu devo evitar. Então, assim, o erro é muito importante. Então, você contar como foi a sua trajetória, você contar, que é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, todos esses apps aqui, a gente viu durante a nossa trajetória na Petrobras, a Petrobras aprendeu com o que ela foi fazendo de P&D. Então, assim, errar faz parte do processo e você contar para as pessoas, não vai por aqui, até porque para você ter a dimensão que esse caminho te leva num lugar diferente, mas pode ser que aquela pessoa queira ir naquela direção, mas esse erro aqui é o que me interessa. Então, aprender com o erro é importante. Conforme eu falei, tem muita gente interessada hoje, porque tem muita informação quando você erra. E aí o pessoal está muito interessado em saber, mas errou? O que tem de diferente aqui? E às vezes muita inovação nasce do erro. A penicilina, por exemplo, é um caso clássico, né? Que eu não sei se vocês sabem, a penicilina, um aluno de um determinado professor, ele deixou o material exposto, o material deu fungo, e quando o pessoal viu, era penicilina. Ele matava o fungo, matou o fungo que estava lá, matou a bactéria que estava lá e resolveu vários problemas. Então, assim, o erro é muito valioso. Então, assim, você aprender com seus erros, evita custos futuros, evita muitos problemas que podem acontecer ou pode te levar a um caminho bem diferente e bem legal. Então, assim, aprender com os erros é importante. Às vezes a gente esquece isso, né? De contar, a gente esconde os nossos erros, mas a gente contar os nossos erros é bem legal. Então, isso faz parte do kit de qualquer cara que trabalha com inovação. A gente fracassa, e é normal, às vezes, a gente fracassar, levanta a cabeça e bola para frente. Que nem eu falei, brasileiro precisa ser estudado pela NASA, a gente fala isso, né? Brasileiro é bom, precisa ser estudado pela NASA, a gente inventa coisa, a gente levanta a cabeça, dá a volta por cima e bola para frente. Acoplado a esses 10 apps que estão aí, tem 3 apps meio que ligados à parte comportamental e à parte justamente de como você vai fazer as coisas, que são muito importantes, que vão aparecer ali embaixo. Então, assim, isso tem que permear eles dão suporte a todos esses apps que apareceram ali. Isso tem que permear tudo aquilo que a gente faz. O que eu estou falando? Primeira coisa, cooperação e colaboração. Ninguém faz nada sozinho. É muito difícil o cara ter uma ideia sozinho, pegar essa ideia, transformar essa ideia em produto, em serviço e levar isso a cabo. Você sempre vai precisar de ajuda. E peçam ajuda, faz parte. A cooperação e a colaboração estão aí para isso. Hoje você tem software de colaboração, você pode pedir ajuda em várias fontes, você colaborar é muito bom. Então, assim, inclusive na trajetória de desenvolvimento tecnológico da Petrobras, assim, boa parte dos nossos desenvolvimentos, tudo aquilo que a gente alcançou foi com as universidades, foi justamente pedindo ajuda, igual a gente vai ter palestra aqui para vocês, no sábado tem uma palestra justamente sobre startups, a gente quer acionar startups, então assistam, que é a Tiara que vai fazer essa palestra, é sábado. Então, assim, a gente conversar com as pessoas e ter claro como que elas podem nos ajudar, trazer a visão das pessoas para a nossa inovação, essa ação em conjunto é muito importante. Então, assim, isso pode funcionar entre as pessoas, entre organizações. Colaboração é uma palavra-chave e é muito estudada também em vários fóruns. O pessoal gosta de estudar colaboração, formas de colaborar. Você pode colaborar através de software, pode colaborar a partir de reuniões. Tem várias formas de você fazer a colaboração acontecer para poder justamente aquela inovação, você conseguir acelerar ela e chegar em resultados melhores. Chegar em melhores resultados. Isso vai ajudar muito você. Então, assim, quando você vai empreender, quero empreender, pode ser alguma coisa que seja nova, você está fazendo uma pequena melhoria, colabore, assim. Um dos primeiros passos que o pessoal fala justamente na hora de você empreender é você formar a sua rede lá, quem vai empreender com você, ter as pessoas chaves, isso faz parte de qualquer modelo para você poder avançar no empreendedorismo. Além disso, você precisa trazer divisões diferentes. Assim, é muito importante você ter visões diferentes, diferentes áreas, pessoas com formações diferentes, porque elas vão te dar ideias que às vezes você vai falar, mas o que essa pessoa está falando? Né? Você faz aquela cara de dúvida, né? Mas exatamente o que ela está falando que eu não estou entendendo direito, mas às vezes é algo tão sutil que vai mudar completamente o que você tinha imaginado. Você fala, mas eu não tinha imaginado isso, e às vezes ali você encontra um nicho de mercado,
Às vezes ali você encontra justamente uma aplicação do seu problema. Às vezes você pensou, pô, mas eu estou desenvolvendo aqui um robô e esse robô aqui vai me ajudar a fazer a pintura de uma parede, legal. Só que assim, às vezes alguém vai falar com você e fala, pô, mas esse robô que pinta a parede, será que ele não funciona para poder cortar a grama? E aí você arrumou todo um mercado novo, você vai fazer pequenas adaptações e você vai chegar num mercado completamente diferente e vai ampliar completamente o escopo daquilo que você está fazendo. Então, você trazer pessoas de áreas diferentes, com visões diferentes, e às vezes você pode trazer e falar, pô, mas esse robô você pode usar dentro de casa, e aí você vai competir com os bots hoje que o pessoal usa para poder limpar a casa, né? Então, assim, você trazer pessoas de visões diferentes, e aí são visões diferentes mesmo, você, pô, às vezes você que está trabalhando, pô, vou trazer uma pessoa que tem uma visão de design, vou pedir para minha mãe olhar isso daqui, será que faz sentido na visão dela como usuário? Você pode pedir para várias pessoas olharem e darem pitaco. A ideia é exatamente essa, assim, trabalhar essa questão da multidisciplinaridade. Às vezes a pessoa tem formação, mas tem uma formação profissional mais profunda, às vezes não. Mas essa formação, às vezes a pessoa tem uma experiência de vida, que é o que aparece justamente aqui, da diversidade. É justamente assim, existem experiências diferentes de vida das pessoas que podem te ajudar. A pessoa, às vezes, com base na experiência daquilo que ela já viu, ela vai te ajudar no caminho. Ela vai falar, cara, não vai por esse caminho porque eu já vi pessoas batendo cabeça nesse sentido. Vai por outro caminho. Ou não, essa solução é muito legal, mas, pô, você já viu, você já fez sua pesquisa de mercado? Você fala, não, já fiz. Pô, mas alguém já está fazendo alguma coisa diferente. Então, assim, a diversidade, assim, de pessoas, diversidade de valores, tudo é muito importante para quem quer inovar. Então, a diversidade, a multidisciplinaridade são questões muito chaves que vão ajudar vocês justamente o quê? Olhar para o que vocês estão inovando, para o objeto de vocês, para o serviço de vocês, ou o que vocês quiserem fazer, vão ajudar vocês a ter uma visão muito diferente e uma visão que, com certeza, é a visão que vai agregar, vocês vão conseguir olhar e vai agregar o valor que vocês esperam e vocês vão conseguir chegar onde vocês tinham traçado. Então, assim, diversidade também é um valor muito chave. E a partir daí, acabou. Aí você vai falar, pô, mas acabou assim, do nada, assim, não foi do nada. A gente já falou pra caramba aqui, eu já tenho uns 40 minutos falando, vocês ficaram chocados, assim, mas falou, pô, mas é isso? É isso. Então, assim, para não acabar assim tão a seco, assim, vamos dar uma recapitulada no que a gente falou. Então, beleza, vamos lá, devagarinho, só para a gente poder fechar. Primeira coisa que a gente precisa trabalhar é justamente o benchmark. Justamente no sentido do que? A gente saber se tem alguém fazendo alguma coisa no mundo e a gente se preocupar em se posicionar aquilo que a gente quer fazer de inovação, se é diferente, não é diferente. E assim, quando eu estou falando no mundo, às vezes acontece justamente da pessoa do lado estar pensando em alguma coisa parecida com aquilo que você quer fazer. E às vezes aquilo já está disponível, você já não precisa partir do zero. Esse que é o grande ganho. Às vezes você já tem algoritmos prontos, você baixa o algoritmo, aí você vai fazer adaptações, ou não, você não está trabalhando com o algoritmo, está trabalhando com o produto, você pede o produto, e aí você olha aquele produto, não, se eu fizer isso daqui, modificar isso daqui, isso vai me ajudar. Então, assim, façam benchmark. Benchmark ajuda bastante. Depois é o design thinking, trazer a experiência do usuário para dentro do jogo, a experiência de quem vai utilizar e pensar em várias alternativas. Quanto mais alternativas você tiver e você conseguir mapear para quê, quais são os problemas, em volta do problema, efetivamente, você tentar melhorar aquela questão do, o problema é esse, mas ele tem algumas ramificações, onde é que está centralmente colocado o problema e o que eu posso criar de MVPs para resolver isso daqui. Então, trabalhar isso com o usuário, com a percepção dele, é muito importante para justamente a gente conseguir tirar a inovação do papel e colocar ela no dia a dia, porque senão não é inovação, que nem a gente viu lá na nossa definição, né? Tem que ser aplicado e tem que trazer benefício. A partir dali, a gente tem justamente o readiness level, saber em que ponto que a gente está numa escala. Então, vocês podem pesquisar lá, uma escala de 1 a 9, tem algumas escalas de inovação que ajudam vocês. Então, assim, você olhar e saber, estou numa maturidade, mas isso daqui que eu pensei, tem gente que ainda está pensando isso aqui, então vale a pena eu investir? Qual é o melhor caminho para eu ir nessa direção? Às vezes é buscar uma solução, preciso ir na escola técnica, na universidade, preciso buscar uma empresa, uma startup que talvez já esteja fazendo. Então você ter essa maturidade da tecnologia, em que nível que ela está, vai te direcionar justamente ao quê? Saber que recursos você precisa envolver, quem são as pessoas, quais são os fornecedores, tudo aquilo que você precisa ter para trazer a inovação à vida. E a partir daí, o que você precisa fazer? Você precisa ter uma estratégia, justamente qual é o primeiro passo que eu vou dar. Então, assim, esse primeiro passo é muito importante e tem uma estratégia para dar esse primeiro passo. Porque às vezes a gente sai, que nem eu comentei, a gente sai aleatoriamente, aí a tendência a você conseguir uma inovação é muito mais difícil do que se você tiver uma estratégia desenhada. Dado isso,
coloca isso tudo num plano, empacota muito bonitinho no nosso app lá do Roadmap, empacotou, colocou na linha do tempo, e aí você vai ter uma dimensão mais ou menos, pô, acho que eu consigo fazer tudo isso em 6 meses, 9 meses, ou uma semana, pô, não tenho tempo, eu preciso acelerar, e aí você vai conseguir ajustar, pô, mas se eu cortar isso daqui, se eu refizer isso daqui, eu faço tudo isso em uma semana, vai trazer a dimensão do tempo para o problema que você quer resolver e para as soluções que você quer traçar e para os MVPs que você vai colocar. Então, assim, dá para eu fazer, pô, beleza, tudo vai demorar 6 meses, mas eu consigo pensar em algumas soluções paliativas, alguns produtos parciais que vão me ajudar a resolver o problema. Então, você ter MVPs vai te ajudar justamente a você já começar a trazer para o mundo real aquilo que você está querendo fazer. Para você poder fazer isso, trazer para o mundo real, já que você planejou os recursos, tem uma disciplina justamente de pensar nisso de forma enxuta, utilize os recursos de forma adequada, e aí a ideia é justamente assim, é utilizar de forma adequada, gastar naquilo que você tem que gastar, é tentar não gastar mais, assim, evitar o desperdício. Então, assim, não desperdice. Foque naquilo que você tem que fazer da melhor maneira possível com os recursos adequados. Então, evite o desperdício e meça. Assim, então, beleza, estou medindo para ver se tem desperdício ou não, estou medindo para saber se estou indo na direção correta, meça para saber se você está alcançando o mercado, se o cliente está satisfeito, meça, use os indicadores para saber se está tudo funcionando, para não chegar no final e você falar, pô, fiz isso tudo e pô, não deu certo. Às vezes não dá certo mesmo, mas assim, quando você mede, a tendência a dar certo é muito maior. E no final você pode contar histórias. Assim, conte as histórias, porque as suas histórias vão ajudar muitas pessoas e vão te ajudar. Quando você repassa tudo, quando você às vezes repassa na sua cabeça, né? Pô, mas eu passei por isso e passei por aquilo, te evita numa outra inovação, fala, cara, da próxima vez eu não vou fazer isso. Já aprendi e vou por um outro caminho, já sei quem são as pessoas, procura essa pessoa, porque essa pessoa é chave. Ah, não, você precisa justamente, vou no Sebrae, eu vou em outro lugar para poder aprender. Então, assim, essas lições aprendidas são muito importantes. Fazendo tudo isso com o quê? Cooperação, acione as pessoas, peça ajuda, converse com as pessoas, cooperação é importante, colaboração. Então, assim, é muito difícil você se fechar, hoje é quase impossível, né? Você se fechar numa caixa e tentar, de alguma forma, resolver o seu problema sozinho, até porque demanda mais tempo quando você trabalha em rede, em paralelo, as soluções aparecem muito mais naturalmente, e compartilhar é legal, você trazer as pessoas para poder compartilhar, as pessoas vão trazer muitas ideias, de preferência com pessoas de áreas diferentes, que as pessoas vão te questionar, e você vai pensar em coisas muito diferentes para poder incorporar na sua inovação, e pessoas com backgrounds diferentes, com experiências de vida diferentes. Porque essas experiências podem te ajudar, são lições aprendidas de vida, né? Que podem te ajudar justamente numa trajetória. E assim, lições aprendidas da vida da pessoa, dependendo da circunstância que ela passou, do momento que ela passou, onde ela estava, quem ela é. Isso vai te ajudar a entender melhor como a sua inovação, o que você está fazendo, se encaixa na vida das pessoas. E como isso se encaixa, isso vai trazer valor, porque o valor está ligado intrinsecamente justamente ao quê? A como que as pessoas vão utilizar, porque isso tem que ser utilizado e tem que ser consumido ou vai ser produzido de alguma forma. Então, essa é a ideia. E é isso. E fechamos por aqui. Essa foi todo o passeio que vocês deram. Vocês precisando se quiserem tirar dúvida, é só me acessar, só mandar mensagem. Estou disponível. Vocês me acham na Petrobras, me acham no LinkedIn. Então, assim, querendo conversar, querendo bater papo sobre inovação, querendo aprofundar sobre essas ferramentas. Tem outras ferramentas que são acopláveis a essas ferramentas, dá para a gente se aprofundar. Vocês querendo, assim, todo mundo que está aqui querendo trocar figurinhas, assim, é só mandar mensagem. Estamos aí. É isso, gente. Muito obrigado.